Bom dia, Wesley. Cadê o resto dos seus colegas? Estão sumidos? A Tati tá chegando aí. Bom dia, Tati. Bom dia, Alisson. Bom, queridos, bom dia. Hoje a gente vai estudar mais uma parte aí da matéria referente a penhora. Hoje a gente termina essa parte de penhora, já falar um pouquinho também da satisfação do crédito. Vamos falar de como que é feito o levantamento do valor pelo exequente. Vamos falar também da execução contra a fazenda pública e da execução de alimentos, que é muito tranquilo, porque vocês já tiveram cumprimento de sentença e basicamente é o mesmo procedimento, com pequenas diferenças que a gente vai aqui destacar. E aí, então, na próxima aula a gente fala de embargos, tá? Bom dia, Tati. A gente fala de embargos e na aula da semana que vem, dia 30, a gente finaliza a nossa matéria falando aí da extinção do processo de execução, da suspensão e da extinção do processo de execução. E aí a gente finaliza, então, a nossa matéria no dia 30, tá? Como eu havia falado para vocês, no dia 3, eu pensei em postar para vocês lá no SF Web uma prova antiga minha, tá? Para que vocês pudessem resolvê-la. E aí a gente discutiria essa prova como se fosse uma revisão, que eu acho que é uma boa forma da gente fazer uma revisão, né? Acho que seria interessante a gente fazer dessa forma, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês essa prova minha antiga. Na semana que vem mesmo, eu coloco como se ela fosse uma aula, né? No dia 3, tá? Vai estar lá disponível. E aí vocês fazem e a gente discute, então, cada uma daquelas questões e aí a gente trabalha, então, a revisão em cima daquelas questões já devidamente resolvidas. Tá? Acho que vai ser bem legal se a gente fizer dessa forma. Acho que vai ser bem interessante. Bom, hoje, então, vamos dar seguimento à nossa matéria. A última coisa que nós vimos na aula passada foi a questão da preferência de arrematação, se houvesse vários bens, que aí seria possível adquirir todos esses bens em lote, né? Quem quisesse adquirir todos os bens em lote teria preferência em relação aos demais, desde que oferecesse para aqueles que não tiveram lance preço igual ao da avaliação e para os que tiveram lance o preço igual ao do maior lance que foi obtido de forma individual. Vimos também que se o imóvel admitir cômoda divisão, é possível fazer a alienação de apenas uma parte dele. Entretanto, se não houver ninguém interessado apenas nessa parte, e sim apenas na totalidade, o juiz pode autorizar, então, a alienação da totalidade do bem, né? Nós questionamos isso na última aula. E, por último, nós vimos que é possível a aquisição de bem de forma parcelada, né? De bem em leilão de forma parcelada. Como que é feito esse procedimento? Até o início do primeiro leilão, a pessoa interessada em dar esses lances, ela vai fazer a proposta dela, tá? Ela tem que fazer uma proposta de pelo menos 25% do valor à vista e o restante parcelado em até 30 vezes, tá? Então, mínimo de 25%, tá? E o restante em até 30 vezes. E aí, o lance mínimo, obviamente, tem que ser em cima do valor de avaliação. Então, ela tem que fazer essa proposta em cima do valor de avaliação, pelo menos, né? Em cima do valor de avaliação. Não suspende o leilão, tá? Essa proposta aí de aquisição do bem de forma parcelada, vai acontecer o leilão. Entretanto, se não tiver ninguém interessado, ela vai poder, então, adquirir esse bem dessa forma parcelada.
Se ela também quiser fazer essa proposta no segundo leilão, ela pode fazer, tá? Com as mesmas regras até o início do segundo leilão, ela vai fazer essa proposta, né? E aí, mais uma vez, não vai suspender o leilão, vai acontecer o leilão, entretanto, se não tiver ninguém interessado, ela vai poder, então, adquirir esse bem de forma parcelada. Por que eu digo se não tiver ninguém interessado? Porque o lance à vista sempre vai ser preferencial ao lance que for feito o pagamento, né? Que for feito de forma parcelada, tá? Então, a arrematação à vista, ela sempre vai ser preferencial à arrematação de forma parcelada, por motivos óbvios, né, gente? Se a arrematação é de forma parcelada, o exequente recebe de forma parcelada, tá? Então, para ele, o que é melhor? Receber à vista ou de forma parcelada? À vista, tá? Embora, né, o parcelamento, ele preveja a questão dos juros, da correção monetária, tudo direitinho, mas é muito melhor o dinheiro à vista. E se houver mais de uma proposta, professora, mais de alguém, mais de uma pessoa querendo adquirir esse bem de forma parcelada, aí o juiz vai verificar qual que é a proposta mais vantajosa, se não tiver nenhuma proposta de aquisição do bem à vista, vai verificar qual que é aquela proposta mais vantajosa, tá? E aí a pessoa que der a proposta mais que tiver dado, oferecida a proposta mais vantajosa, será aí então a ganhadora, né? Será então aquela pessoa que vai ter direito ao bem. E se as propostas forem iguais, professora? O juiz vai verificar quem fez a proposta primeiro, tá? Então, já fica uma dica para vocês. Quem, por um acaso, quiser se aventurar, né, nessa parte, embora eu não aconselhe a fazer essa aquisição de bem de forma parcelada, tá? Nesses casos, né, de quem quer começar, eu acho que é um pouco temerário, porque pode ser que você se encalacre para pagar, enfim, né? E a gente viu também que se houver o atraso de qualquer uma das parcelas, vai incidir multa de 10% em cima da parcela somada às demais, né, que ainda não foram pagas. Então, aquela parcela que você deixar de pagar vai incidir uma multa de 10% somada a ela e às parcelas vincendas. Então, só uma parcela que você deixou de pagar, mas as que ainda não venceram, né, as vincendas, e em cima de toda essa quantia vai incidir uma multa de 10%, sem contar que pode acontecer também a resolução da arrematação, né? Então, você ainda pode acabar perdendo bem. Então, não aconselho, mas a não ser que seja uma coisa para você. Se for investimento, né, eu aconselho você comprar à vista. Você tem que ter um capital de giro, acho que é mais interessante. Mas, né, nesse caso, se você quiser comprar algum bem dessa forma, eu normalmente aconselho você a fazer a proposta, assim, em primeiríssimo lugar, tá? Porque se alguém fizer uma proposta igual à sua, você vai ter direito. E ninguém, né, tiver interesse em adquirir aquele bem de forma à vista, você terá o direito de adquirir de forma parcelada, porque você promoveu, fez a proposta em primeiro lugar, tá? Bom, queridos, ficou alguma dúvida? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida até agora, para a gente poder seguir a matéria. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho, finaliza essa parte da penhora. Como eu havia falado para vocês na aula passada, a pior parte já passou, tá? Essa parte ela é muito cheia de detalhe, é uma matéria muito pesada, mas o pior já passou. Daqui para frente, né, assim, também estamos finalizando, né? Daqui para frente a matéria é bem mais leve, gente, bem mais tranquila, tá? Bom, e aí então hoje, sem maiores delongas, hoje a gente vai estudar, vai continuar o nosso estudo aí. E a primeira coisa que a gente vai estudar é a possibilidade do leilão do imóvel do incapaz, tá? Sempre que eu falo dessa questão do imóvel do incapaz, eu falo de uma lenda urbana que circula, né, por aí, tá? Quando eu comecei a dar aula de execução, quando eu dava aula de teoria geral do direito privado, que eu falava questão a respeito de bens e tudo, né? E aí eu falava sobre bem de família, falava sobre a possibilidade de alienação, de penhora de bem de família em algumas situações. Sempre tinha um aluno que falava o seguinte: ai, professora, mas normalmente casa que tem criança não é penhorada, não pode ser penhorada, né? Mas casa que tem criança não vai a leilão. Gente, eu não, eu acredito que talvez essa lenda urbana tenha surgido da interpretação,
equivocada desse artigo que a gente vai estudar agora, que é o 896, tá? Não existe isso, né? Inclusive, eu destaquei isso já, até quando a gente estava na aula normal, no presencial, sem ser aula remota, eu destaquei isso para vocês. Falei, gente, não existe isso, tá? Quando você vai fazer um financiamento, o banco pergunta quantos filhos você tem? Se algum dos seus filhos é menor? Se algum dos seus filhos é incapaz? Não, ele não faz isso, ele não faz esse tipo de pergunta. Ele disponibiliza uma taxa de juros diferente se você tem filho ou se você não tem? Não, não existe isso. Então, casa, né, em que haja criança morando, se não houver pagamento de parcela, gente, se não corresponder ao pagamento da dívida, se por um acaso os pais forem fiadores de alguém, essa casa vai a leilão. Isso é fato, tá? Se essa casa estiver segurando a dívida, né, obviamente, estiver hipotecada, ou se os pais forem fiadores, ou se estiver devendo condomínio, ou se estiver devendo IPTU, ou se estiver devendo empregado da residência, a casa vai a leilão, tá? Isso é fato, não existe isso. O que existe no artigo 896, na verdade, é uma vedação, um valor mínimo assegurado de arrematação do bem, tá? Quando o imóvel for de incapaz. Não é imóvel em que mora incapaz, viu, gente? É imóvel de incapaz. O incapaz é proprietário do imóvel, tá? E aí, nesse caso, então, existe uma proteção para esse incapaz que é proprietário, não é que ele mora lá, tá? Ele é dono da casa, ele é dono do imóvel, tá? Então, existe uma proteção, um mínimo aí que é assegurado, tá? De valor de arrematação desse bem, ok? Nós estudamos em vias normais, né? Em situações normais, que o imóvel ele vai num primeiro leilão com o valor mínimo de avaliação do bem, né? O lance mínimo dele é o valor de avaliação do bem. Se ele não foi adquirido nesse leilão, vai haver um segundo leilão em que o valor vai ser estipulado no edital, mas a gente já sabe o valor mínimo, a gente já sabe que não pode ser inferior a 50% do valor de avaliação do bem. Porque se for inferior a esse patamar, isso é considerado preço vil e aí a arrematação ela vai ser invalidada. Nós já falamos a respeito disso, né? Com relação ao imóvel do incapaz, gente, e ao invés de ser esse valor mínimo, né? Ele, ao invés de ser mais do que 50% do valor de avaliação do bem, aqui a gente tem um valor diferente. Seria pelo menos, gente, 80% do valor de avaliação, tá? Então, quando esse imóvel vai para um segundo leilão, no primeiro leilão ele vai normal, né? Vai com o valor de avaliação, o lance mínimo é o valor de avaliação. Só que se ele for para um segundo leilão, o lance mínimo tem que ser pelo menos 80% do valor de avaliação do bem, tá? Então, foi para o segundo leilão. Lance mínimo ali, valor, 80% do valor de avaliação do bem. Vamos supor que o bem valha 1 milhão, tá? Assim fica mais fácil da gente fazer a conta. O bem vale 1 milhão. Foi para o primeiro leilão, ninguém quis o bem. Foi para o segundo leilão. Qual que é o valor que esse bem vai no segundo leilão? Pelo menos o lance mínimo é de 800 mil reais, tá? Isso é o mínimo, é o lance mínimo. Se não tiver ninguém interessado em adquirir esse bem por 800 mil reais, vai haver a suspensão, gente, tá? Desse leilão, vai adiar, né, essa alienação pelo prazo de 1 ano, tá? Vai ficar suspenso esse leilão pelo prazo de 1 ano. Vai ser adiado aí esse leilão pelo prazo de 1 ano, tá? Se durante esse adiamento, gente, surgir alguém interessado em adquirir esse bem, tá? Pelo preço de avaliação, e aí assegurando, né, mediante uma caução idônea, uma garantia de que vai alienar aquele bem pelo valor de avaliação, o juiz então vai ordenar que haja a alienação em leilão. Então vamos lá.
Foi para a alienação, para o primeiro leilão, valor de avaliação do bem, ninguém quis. Foi para o segundo, valor mínimo, 80% do valor de avaliação do bem. Ninguém quis. O juiz determinou o adiamento por 1 ano. Durante esse período de 1 ano, a Jaque, ela se interessou em adquirir esse bem, tá? Então, para que ela faça isso, ela precisa fazer uma proposta para o juiz, dizendo que ela tem interesse e oferecer uma caução idônea, uma garantia de que ela vai adquirir este bem, tá? Nesse caso, ela está garantindo que ela vai adquirir esse bem pelo valor de avaliação. Então, no nosso exemplo, pelo valor de 1 milhão. Já que está cheia de dinheiro, né? Então, ela vai adquirir esse bem pelo valor de avaliação, que é o valor de 1 milhão, tá? Se por um acaso, gente, e aí o juiz vai determinar que aconteça o leilão. Se acontecer na hora H da Jaque falar assim, 1 milhão é muito, excelência, eu tô desistindo, tá? Se isso acontecer, gente, o que vai, né, assim, o juiz, ele vai determinar que a Jaque, ela pague uma multa de 20% sobre o valor de avaliação do bem em benefício do incapaz, tá? Então, se acontecer da Jaque lá na hora H, virar e falar assim, ah, não, sabe o que é? Eu tô desistindo aqui da arrematação, eu vi que 1 milhão é muito para mim, fiz as minhas contas aqui, não vai dar certo, tá? Para mim não dá. Se ela fizer isso, gente, o juiz então vai impor uma multa de 20% sobre o valor de avaliação do bem e essa multa vai ser revertida em favor do incapaz, tá? Ela é punitiva mesmo, gente. Olha, né? Justiça não é brincadeira. Estávamos dentro do prazo de adiamento, você disse que queria adquirir o bem, ofereceu uma caução e aí você agora está dando para trás, né? Então, é isso que vai acontecer. O juiz vai fixar uma multa, tá? Aí, tá, beleza, professora. E nesse caso, né? Como que é que o incapaz ele vai receber essa multa? Essa multa, gente, ela é fixada através de um título executivo. Ela vale como título executivo. Então, no caso, o incapaz fará um cumprimento de sentença, tá? Que o juiz é que fixou esse valor. Então, isso é um cumprimento de sentença, tá? Título executivo judicial. É possível que durante esse período de adiamento aí, né, esse período de 1 ano que nós falamos, que o juiz determine a locação do bem? Sim, tá? Olha, o imóvel é do incapaz, mas o incapaz não mora lá. Teve o primeiro leilão, ninguém quis, teve o segundo leilão, 80% do valor de avaliação do imóvel, ninguém quis, e então estamos aí dentro do prazo de 1 ano de adiamento, tá? Para que aí, depois de 1 ano, gente, vai ser submetido a um novo leilão esse imóvel, tá? Das mesmas condições. Valor de avaliação do bem no primeiro leilão, segundo leilão, pelo menos 80% do valor de avaliação do bem, tá? Então, durante esse período de adiamento, o juiz ele pode, verificando, né, que aquilo ali não vai trazer nenhum tipo de gravosidade para o incapaz, ele não vai tirar o incapaz da casa, tá, gente, do imóvel, para poder alugar, é claro que não. Mas vamos supor que o incapaz não more naquele local. Se o imóvel estiver vazio, gente, ele pode determinar a locação do bem, tá? E aí, obviamente, né, esse valor ele vai ser revertido para o exequente, tá bom? Então, durante o período de adiamento, aluga aquele bem e aí o valor vai ser revertido em favor do exequente, tá? Gente, há alguma dúvida? Então, cuidado com essa questão do imóvel do incapaz, tá? Cuidado. E não é imóvel em que mora incapaz, é imóvel em que o incapaz é proprietário. Isso é muito importante, tá? Bom, então, seguindo. Se o arrematante, gente, ou o seu fiador, né, que quando ele vai ali apresentar uma garantia, ele pode apresentar essa garantia por meio de uma fiança, né? Então, se não houver aí, gente, o pagamento pelo arrematante ou pelo fiador, né, o juiz vai impor aí em favor do exequente a perda da caução, ou seja, aquela garantia que foi prestada, e os bens vão voltar a um novo leilão. Sendo que não vão ser admitidos a participar desse novo leilão nem o arrematante, tá? Que deixou de pagar, né, o preço estabelecido,
e nem o fiador. Então, gente, muitas vezes, assim, algumas pessoas não têm noção da seriedade que é um leilão. Acham que é uma brincadeira, né? Que pode ficar lá, ficar levantando leilão presencial. Você pode ficar lá levantando sua mãozinha, dando lance, chega na hora H, você fala assim, é brincadeira, pegadinha no malandro, né? Ou então mesmo no caso de um leilão eletrônico, ficar brincando. Não é assim, gente, tá? Não é assim. Você tem que oferecer uma caução, né? Ou seja, uma garantia, tá? Se não houver o pagamento do preço da arrematação, né, no prazo que foi estabelecido, você vai perder aquela caução, você fica impedido de participar do novo leilão, aqueles bens eles vão para um novo leilão e você vai ficar impedido de participar desse novo leilão. Então o negócio é muito sério, gente, tá? Aqui o negócio é muito sério mesmo. Bom, e o bem ele está sendo levado a leilão e quando que vai haver então essa suspensão dessa arrematação, gente? Assim que o produto da venda dos bens for suficiente para poder pagar o credor e para satisfazer as despesas da execução, vai haver então a suspensão dessa alienação, tá? Então, está fazendo arrematação de vários bens, né? Suponhamos que a gente esteja fazendo arrematação desse celular e desse código, tá? E aí, então, na primeira arrematação do celular, foi feito o lance, foi dado o lance, e o lance é suficiente para poder cobrir o principal, juros, correção monetária, custas processuais e honorários de advogado. Paga tudo, tá? O crédito paga tudo. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? Suspende a arrematação, tá? E vai precisar de fazer a alienação do código? Não. Por quê? Porque o produto da venda do celular já é suficiente para poder pagar o crédito ali do exequente, tá? Aquele crédito que o exequente tem direito de receber, tá bom? Percebam, gente, leilão não é vingança. Processo de execução, processo em geral, não é máquina de lavar roupa, né? Eu sempre falo isso para vocês. Às vezes as pessoas elas têm a ideia errada de que processo é máquina de lavar roupa, né? Eu vou matar a pessoa, triturar a pessoa através do processo, não é isso? Mas não é bem assim, não. A gente sabe que não é bem assim, tá? Então, assim que adquirir ali dentro do leilão que fosse o produto da venda for suficiente para poder pagar tudo, suspende o leilão, tá? Professora, e se o leilão tiver começado e tiver passado do horário? Suspende o leilão e continua no primeiro dia útil subsequente, tá? No dia útil imediato, ok? Se passar aí do horário, tá bom? Belezinha? Ah, preciso de colocar isso no edital, professora? Não, tá? É questão de lógica. O expediente forense vai até às 20 horas, né? Então, se passar de 20 horas, suspende o leilão, tá? Obviamente, a gente tá falando de leilão presencial, né, gente? Porque o leilão eletrônico, ele fica rodando 24 horas, tá? A não ser que seja o último dia do leilão, né? Pode acontecer? Pode. Nesse caso, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, tá? E no caso do leilão presencial, a mesma lógica. Tá tendo muito lance ali, e aí acabou que o leilão passou de 20 horas, suspende e continua no primeiro dia útil subsequente. Ah, precisa de ter isso no edital? Não. Por quê? Porque já tem no código, tá? Já tá no artigo 900 aí do Código de Processo Civil, ok? Gente, ficou alguma dúvida até agora? Ou está tranquilo? Vou esperar vocês falarem que eu quero ver se vocês estão dormindo. Tranquilo. Ah, então tá bom. Que bom. Então vamos Tranquilo. continuar. Então, ótimo. Tranquilo. Beleza, Luiz. Então vamos lá. Pra mim também tá bom. Então tá bom, Magna. Então vamos continuar aqui, gente. Bom, e aí então, né, a gente vai agora falar um pouquinho a respeito do auto de arrematação, que é muito próximo, né? Basicamente é quase igual ao auto de adjudicação que a gente estudou na semana passada, quando a gente falou um pouquinho de adjudicação, tá? Esse auto de arrematação, gente, é um documento, né, que é lavrado aí, tá, pelo oficial de justiça, né, pelas partes que foram envolvidas ali
no processo, que acompanharam todo aquele processo, todo aquele procedimento, tá? Pelo juiz, né? E esse documento, gente, ele é o documento que formaliza a arrematação dos bens, tá? Então, é o documento aí que formaliza toda aquela arrematação dos bens, e aí ela vai indicar os bens que foram penhorados, as condições, né, quem penhorou, tudo isso, tá? Esse auto, né, de arrematação, ele, assim que ele é lavrado e assinado, vai ser expedida, então, uma carta de arrematação, tá? Com a ordem de entrega do bem, se a gente estiver falando de um bem imóvel, ou desculpa, né? A carta de arrematação com a ordem de emissão na posse, tá? Se a gente estiver falando de um bem imóvel, ou a ordem de entrega do bem, se a gente estiver falando de bem móvel, tá? Então, faz o auto de arrematação, expede a carta de arrematação com a ordem de emissão na posse ou a ordem de entrega do bem, tá bom? E aí, a partir desse momento, então, gente, não há o que se falar, não há como remir aquela execução, né? Assim como nós falamos da remissão da execução lá na adjudicação, aqui se aplica a mesma regra, tá? Até que haja a assinatura do auto de arrematação, é possível para o executado remir, ou seja, gente, pagar a execução, é aquela remissão com C cedilha, né? É possível que ele pague até que haja assinatura desse auto de arrematação, tá? Desde que ele pague, né? Assumindo o maior lance que foi dado ali naquele leilão. Aí é possível, então, ele fazer a remissão dessa execução, tá? Com o preço igual ou maior ao lance que foi oferecido ali, tá? Queridos, alguma dúvida? Professora, quando eu faço essa assinatura do auto e a ordem de entrega do bem, tem que ser feito o pagamento do leiloeiro, tem que ser paga todas as despesas ali? Sim, tá? Lembrando, gente, que a comissão do leiloeiro é paga pelo arrematante, tá? Então, a pessoa que está arrematando o bem é que fica responsável aí pelo pagamento da comissão do leiloeiro, tá? Outra coisa, a carta de arrematação, gente, bem como a questão, né, da ordem de entrega do bem, ela tem que fazer ali a menção a qualquer tipo de ônus, a qualquer encargo, a qualquer embaraço que exista nesse bem, tá? Então, isso tem que ter ali de forma assim bem explícita. Olha, tem uma dívida aqui nesse bem de IPTU e isso vai estar constando na carta de arrematação. Olha, tem uma dívida de condomínio, então aquele caso que eu citei para vocês na aula passada, o imóvel vai ter que ser regularizado junto à prefeitura, tem que constar isso também na carta de arrematação, tá? Tem que estar tudo muito bem ali, descrito de forma bem minuciosa, de forma explícita, para que não haja nenhum tipo de questionamento, nem nenhuma invalidação posterior, tá, gente? Bom, esse auto de arrematação, né, ele vai ser assinado, já falei para vocês, pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, tá? E aí, nesse caso, né, a arrematação, ela vai ser considerada perfeita e acabada, gente. Uai, professora, mas e se por um acaso, depois que assinar esse auto de arrematação, tiver o resultado dos embargos? A gente ainda não falou dos embargos, né, gente? Nós vamos dar embargos na próxima aula, mas eu já adiantei para vocês que os embargos eles constituem a defesa do executado no processo de execução. Lá no cumprimento de sentença, gente, como é que é o nome da defesa do executado? Quero saber se vocês estão estudando. Como que é o nome da defesa do executado lá no cumprimento de sentença? Hein, Wesley? Como é que chama, gente? Como que o executado se defende no cumprimento de sentença? Impugnação, perfeito, tá? Aqui, gente, na execução, o executado ele se defende através dos embargos, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. E aí o que acontece, gente? Mesmo se esses embargos tiverem o seu pedido julgado procedente,
Ou mesmo, gente, no caso de uma ação autônoma, que a gente vai ver, né, essa ação aí para poder tentar desconstituir a arrematação, mesmo se essa ação autônoma tiver o seu pedido julgado procedente, não vai haver, gente, uma invalidação, tá? Não vai haver, melhor dizendo, uma anulação dessa arrematação, tá? A arrematação ela é considerada perfeita e acabada. Uai, professora, mas e se os meus embargos forem julgados procedentes e aí ficar comprovado de que eu já paguei aquela dívida e de que eu perdi o bem de forma injusta? E aí? Vai anular tudo? Não, não vai anular tudo, gente. O que vai acontecer é que vai haver a conversão disso, então, em perdas e danos. Vai ser possível para o executado cobrar perdas e danos. Mas percebam, tá? O adquirente, gente, ele fica com os direitos dele resguardados. Ele não vai perder o bem que ele acabou de adquirir. Então, assinou o auto de arrematação, pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Ah, mas existe possibilidade de haver questionamentos a respeito de determinadas situações que aconteceram aí no processo de execução? Uma possível nulidade, algum tipo, alguma coisa nesse sentido? Sim, é possível, gente, é possível, tá? É possível que, então, vamos lá. Se, por exemplo, né, os meus embargos, a minha defesa for acolhida, gente, e já tiver tido a assinatura do auto de arrematação, o bem já foi transferido, então, para o arrematante, nesse caso, não tem como ir atrás desse bem e retomar esse bem, tá? Que fique bem claro aqui. Se a ação autônoma também, que a gente vai estudar agora, tiver o seu pedido julgado procedente, também não tem como, gente, desconstituir a arrematação. O que vai acontecer é, no caso dos embargos, terem seu pedido julgado procedente, ou da ação autônoma tiver o seu pedido julgado procedente, uma ação de reparação de danos. Na verdade, não vai ser nenhuma ação. Isso já vai ser um título executivo judicial e aí a gente vai, então, para uma fase de cumprimento de sentença para poder ter a reparação desses danos. Obviamente, né? Vai ter que ter uma liquidação prévia, tá? E aí segue o cumprimento de sentença para poder reparar esses danos. Ficou claro isso, gente? Isso é muito importante, tá? É o que diz aí o parágrafo, o artigo 903, melhor dizendo, o caput do artigo 903, tá? Então, isso é muito importante. Por que é desse jeito, professora? Por que é que, se tiver a resposta dos embargos depois dessa arrematação, não volta atrás? Segurança jurídica, gente. Se isso acontecesse, é claro, a gente vai estudar, é possível que os embargos eles tenham efeito suspensivo? Sim, é possível, mas a gente vai estudar na próxima aula que isso é uma excepcionalidade. Via de regra, embargos à execução ou embargos do devedor, né? É a mesma coisa, mas tem doutrinador que dá nomes diferentes, tá? A essa defesa do executado. Em regra, não tem efeito suspensivo. Então, pode acontecer dos embargos serem julgados apenas após a arrematação do bem? Sim. E aí, nesse caso, não vai desfazer a arrematação. Por quê? Segurança jurídica. Porque se isso acontecesse, gente, ninguém iria se aventurar num leilão, adquirir um bem e depois poder perder esse bem, tá? Então, fique bem claro isso é muito importante. Cuidado com isso, tá? Bom, no entanto, como eu já adiantei para vocês, a gente tem algumas hipóteses de questionamento de algumas situações que aconteceram durante o processo de execução. Então, o parágrafo 1º do artigo 903, ele vai dispor aí de possibilidades da arrematação ser invalidada se ela for realizada por preço vil ou tiver algum outro vício, tá? Por exemplo, se o imóvel do incapaz tiver sido ali arrematado por valor inferior a 80% do valor de avaliação, né? É uma hipótese que a gente tem aqui, tá? Ela vai ser considerada ineficaz se por um acaso não for respeitado o artigo 804. Lembra do artigo 804, gente? O que é o artigo 804? Se aquele bem já tiver sido penhorado para um credor pignoratício, se ele tiver uma alienação fiduciária, se ele tiver uma hipoteca, se tiver ali um direito de superfície, se tiver uma enfiteuse, se tiver uma promessa de compra e venda,
Lembra que a gente tinha que intimar todas essas pessoas nessas situações que eu acabei de falar para vocês? Se eu estou penhorando um bem que é hipotecado, eu tenho que fazer a intimação do credor hipotecário. Se eu estou penhorando um bem que já tem uma alienação fiduciária, eu tenho que fazer, então, a intimação do credor fiduciário. Lembra que a gente falou a respeito disso? Então, olha só. Se por um acaso, gente, a alienação for realizada e essas intimações não tiverem sido feitas, essa alienação será considerada ineficaz. É como se ela não tivesse acontecido. Olha a importância, gente. Olha o problema que você vai ter, você exequente, se você não respeitar o artigo 804. A gente já tinha falado a respeito disso e dos problemas que poderiam acontecer se você não respeitasse, se você não observasse o artigo 804, tá? Ou então, essa arrematação ela pode também ser resolvida se por um acaso, gente, o arrematante não pagar o valor, né? Ou então, ele não prestar uma caução idônea, tá? Se ele não prestar a caução idônea ou se ele não pagar o valor, prestação de caução geralmente está ligada à questão do pagamento ser feito de forma parcelada, né? De condições especiais de pagamento, tá? Ou então, no caso, né, se ele deixar de pagar mesmo o valor principal aí da arrematação. Aí, nesse caso, já era, resolve-se a arrematação, tá? E aí, gente, o que acontece? O juiz ele não vai decidir, ele não vai verificar essas situações que estão trazidas aí no parágrafo 1º do artigo 903 de ofício. Ele vai ter que ser provocado pela parte. E existe um prazo para que haja essa provocação, tá? Essa provocação. Qual que é o prazo? Em até 10 dias, tá? Do aperfeiçoamento da arrematação. Ou seja, assinou o auto de arrematação, gente, tem aí o prazo de 10 dias para poder invocar qualquer uma dessas possibilidades do parágrafo 1º do artigo 903, tá? Esse prazo é um prazo peremptório. Passou esse prazo, já era, tá, gente? Então, tem aí o prazo de 10 dias para poder fazer os questionamentos referentes aí às situações previstas no parágrafo 1º do artigo 903. Assinou o auto de arrematação, conta 10 dias, tá? E aí, o que acontece? Passou esse prazo, né? Já era nessas situações. O que é que pode ser feito se eu observar algum tipo de irregularidade? Eu posso utilizar o parágrafo 1º do artigo 903, essas situações, depois do prazo de 10 dias, simplesmente fazer uma petição simples para poder invocar essas situações? Não. Nesse caso, gente, se passar esse prazo de 10 dias, o que eu vou utilizar é uma ação autônoma, tá? E essa ação autônoma, gente, é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Qual ação autônoma vocês acham que eu estou me referindo? Ah, e aí, óbvio, né, gente? Passou esse prazo de 10 dias, aí vai haver a expedição da carta de arrematação com a ordem de emissão na posse ou a questão da ordem de entrega do bem, tá? Então, assina o auto de arrematação, espera esse prazo de 10 dias e expede a carta de arrematação, ordem de entrega do bem, tá? E aí, qual ação autônoma vocês acham que eu estou dizendo? Que eu estou me referindo? Uma ação que visa desconstituir a coisa julgada, que vocês já estudaram, inclusive. Alguém arrisca? Exatamente, Tati, tá? É a ação rescisória. Então, gente, passou esse prazo de 10 dias, não foram invocadas nenhuma das matérias aí do parágrafo 1º do artigo 903, expediu a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem, eu ainda posso questionar isso? Posso, mas não por meio de uma simples petição, como seria no caso do artigo 903, parágrafo 1º. Agora, eu vou ter que fazer isso através de uma ação específica, tá? Uma ação rescisória. Vou finalizar essa transmissão, porque tá no último minuto. O link da próxima já tá lá no grupo. Entra na próxima, gente. Beijo. Ninguém foge.